Olá, estudante Biomais, estamos aqui novamente falando um pouquinho de bioquímica. Estamos chegando ao finalzinho desse módulo e hoje a gente vai falar de um tópico que eu particularmente acho muito interessante e você provavelmente já ouviu falar, que são os ácidos nucleicos. Então, já coloca seu caderno aí, sua caneta, sei lá, alguma coisa para escrever, para você fazer suas anotações. E não esquece de se inscrever no canal, porque sempre que eu postar o vídeo aqui, vai notificar diretamente aí no seu celular ou no seu e-mail, beleza? Então vamos lá. Então, começando aqui com o nosso flashback Biomais, né? A nossa tradição aí de relembrar os tópicos anteriores que vão ser importantes para essa aula. A gente falou que a bioquímica, ela é a deusa aí, né? É uma ciência super importante. E dentro desse tópico de bioquímica, nós falamos sobre os carboidratos e as suas constituições, né? A gente viu que eles são constituídos por monômeros e esses monômeros eles vão se juntando como se fossem legos, certo? E formando os monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Nós demos exemplos sobre cada um que está lá na apostila que vocês receberam, beleza? Depois a gente viu sobre proteínas, também vimos sobre as constituições e nós vimos que, diferentemente dos carboidratos que são compostos por monômeros, as proteínas são compostas por aminoácidos, certo? Então, esses aminoácidos, eles se juntam também, vão se aglomerando, se conectando e formando os peptídeos. Os peptídeos vão se aglomerando também, por sua vez, e formando as proteínas que nós conhecemos. Show de bola? Hoje falaremos sobre o último tópico do nosso módulo de bioquímica. Depois desse tópico, nós iremos fazer nossas atividades e depois temos a nossa querida avaliação sobre o módulo de bioquímica. Então, essa é a nossa última aula sobre isso. Então, aleluia! Então, gente, falando um pouquinho sobre a função, né, dos ácidos nucleicos, vamos dar um exemplo aqui bem tosco para que vocês consigam entender, certo? Então, vocês estão vendo esse rapaz aí olhando para o computador, deve ser a cara de vocês aí do outro lado, e a gente pode perceber que ele tem o cabelo preto, uma determinada forma, né, da orelha, uma determinada forma dos lábios, da boca. Todas essas características, elas são determinadas pelos genes, certo? Vocês já devem ter ouvido falar sobre eles. E quem armazena essas características, quem armazena essas informações, são os ácidos nucleicos. Tudo vai ficar mais claro quando a gente vai entrar no tópico de genética. Mas o que vocês precisam saber agora, que os ácidos nucleicos são polímeros responsáveis por carregar informações genéticas, ou seja, qual vai ser a cor do seu cabelo, qual vai ser o formato do seu olho, qual vai ser a cor do seu olho, certo? E milhares de características que vão designar como vão ser ou como vai ser determinado organismo, beleza? Esses ácidos nucleicos eles vão ser divididos em dois, show? O ácido desoxirribonucleico, esse trava-língua aí, que nada mais é que o nosso DNA, bem famoso, e o ácido ribonucleico, o RNA, beleza? Então, pensou em ácido nucleico? Pensa em DNA e RNA. Gente, quando a gente olha a estrutura do ácido nucleico, independentemente se esse ácido for RNA ou DNA, a gente vai ver que eles são formados por nucleotídeos. Então vamos lá, voltando. Nos carboidratos a gente tinha os monômeros, beleza? Formando os monossacarídeos, polissacarídeos e por aí vai. Nas proteínas a gente tinha os aminoácidos, beleza? Nos ácidos nucleicos nós teremos nucleotídeos, beleza? Esses nucleotídeos, por sua vez, eles vão ser formados pela união de uma molécula de fosfato, uma pentose. Lembra lá
monômeros, que eles eram divididos em pentoses e hexoses. As pentoses são a ribose e a desoxirribose. Então, dentro da estrutura do nucleotídeo, ou você vai ter ribose ou desoxirribose. Isso que vai diferenciar o DNA do RNA. Show? E uma base nitrogenada, que podem ser classificadas em púricas ou pirimídicas. Beleza? Falando um pouco sobre as bases nitrogenadas, que também vai ser outro ponto que vai diferenciar o DNA do RNA, além das pentoses, nós vamos ter bases púricas, que são bases que vão possuir 2 anéis, certo? E aí, dentro dessas que vão possuir 2 anéis, nós temos a adenina e a guanina, certo? Duasinhas só. Quando a gente olha para as bases pirimídicas, nós vamos ter 3: a timina, a citosina e a uracila, certo? Essas bases nitrogenadas, elas vão variar de acordo com cada nucleotídeo. Cada nucleotídeo vai ter sua base nitrogenada específica. Gente, quando a gente olha o nucleotídeo que vai formar a molécula de DNA, vamos ver as alterações que ele vai sofrer, quais são as moléculas que vão compor, certo? O fosfato, ele fica intacto, ele não vai mudar, independente se o nucleotídeo for de RNA ou DNA, beleza? Mas quando a gente olha a pentose, ela vai ser a desoxirribose, não a ribose, certo? Então, se alguém te perguntar qual é a pentose formadora lá dos nucleotídeos de DNA, é a desoxirribose, show? Quando a gente olha para as bases nitrogenadas, elas podem ser 4, beleza? Elas podem ser a base A, T, C e G. Aí você me pergunta, Raíssa, mas o que é A, T, C e G? Você sabe o que é isso? São a adenina, a timina, citosina e a guanina, que a gente falou no slide anterior, certo? Aí você pode perguntar também, mas cadê a uracila? Calma, pequeno gafanhoto, calma que você vai ver onde que ela vai ficar, beleza? A molécula de DNA ela só vai estar presente no núcleo das células de um determinado organismo, certo? Ela não fica espalhada no citosol, ela precisa estar dentro do núcleo. E olha só o que vai acontecer, gente. Esses nucleotídeos, eles vão se conectar. Por quê? Porque o DNA, ele vai ser constituído por um formato de dupla hélice, beleza? Além disso, o DNA, ele pode se autoduplicar, ou seja, de um você formar 2 e por aí, e aí por diante. E ele também vai ser o responsável pela formação de RNA, ou seja, o RNA só existe porque existe uma fita DNA molde para que aquele RNA seja formado, certo? Repito que tudo isso vai ficar mais claro quando a gente entrar em genética, mas o que você precisa saber é o DNA pode se autoduplicar, ou seja, aumentar, as suas quantidades, e ele vai dar origem a outras moléculas de RNA. Quando a gente olha a estrutura do RNA, do nucleotídeo de RNA, a gente vai ver que o fosfato ele permanece, então você não tem alteração ali do fosfato. Na pentose, eu vou ter, olha só, ribose e não desoxirribose, porque eu estou falando de RNA. Beleza, gente? Aqui, na base nitrogenada, eu também posso ter 4 possibilidades. A, U, C e G. Raíssa, o que significa A, U, C e G? Adenina, uracila, citosina e guanina. Beleza? Vejam que no lugar do T da timina, lá do DNA, agora eu tenho a uracila, que foi aquela que estava faltando lá quando a gente falou sobre a estrutura de DNA, perdão. O que isso significa? Que a uracila ela só vai estar presente em polímeros de RNA, beleza? Você não vai achar uracila no DNA,
Show, gente? Aqui, o RNA ele pode estar presente tanto no núcleo da célula quanto no citosol, diferentemente do DNA. E o RNA ele vai ter um formato de fita única, ele não vai formar essa dupla hélice que o DNA forma. Show? A respeito das pontes de hidrogênio, você não vai ter pontes de hidrogênio no RNA. Por quê? Porque você não tem a necessidade de formar a dupla hélice, beleza? Então, essa questão aí das pontes de hidrogênio não funciona, não existe para a molécula de RNA. E, além disso, o RNA pode ser dividido em 3 tipos. RNA-M de mensageiro, RNA-T de transportador e RNA-R de ribossômico, beleza? Então, finalmente, acabamos o módulo de bioquímica. Parabéns por ter chegado aqui, né, até o final do vídeo. E, como tradição, nós temos aí um desafio Biomais, que vai ser o seguinte: você pesquisar, a sua tarefa é pesquisar a diferença entre o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Pode ser bem breve, você vai deixar a sua resposta no comentário desse post do vídeo na sua sala de aula online, e a resposta correta eu vou postar no dia 12/4, que é um domingo, beleza, gente? Então, até a próxima, façam suas anotações, estudem, certo? E façam as atividades. Beijo!